E aí galera, bem-vindos de volta, eu sou o Berg para mais um Fundo Verde. Nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com meu filho e que vai dar uma ideia para vocês de como funciona um pouco o esquema de um hospital por aqui. Bom, a gente estava aqui em casa e o meu filho ele acidentalmente cortou a mão. Ele pegou uma caixa de um presente que ele tinha ganho, pegou a tesoura e teve a brilhante ideia de pegar a caixa e colocar na frente da mão e vir com a tesoura e fazer um movimento. Eu saindo aqui do ângulo do banco. E esse movimento acabou fazendo um corte na mão dele de mais ou menos assim uns 2, 3 centímetros. Foi um corte grande e que realmente abriu. Começou a chorar, sangue para lá, sangue para cá, a gente teve que cuidar. E aí, obviamente, a gente fez uma espécie de atadura e fomos para uma farmácia. Eu fui na farmácia porque aqui, para começar, dependendo da situação, o farmacêutico ele pode aconselhar, ele pode dar algum tipo de medicamento, analgésico, essas coisas, ou ele pode, ao menos, analisar, eles são mais preparados para isso. Eles podem não substituir, mas talvez fazer, às vezes, de médico numa consulta de casos mais simples. Então a minha ideia era saber se, simplesmente com aquele corte daquele tamanho, do jeito que estava, se a gente não fosse no médico, simplesmente colocasse algum tipo de bandeja, algum tipo de curativo, se aquilo resolveria, para não ter que ir para a urgência, porque a gente sabe que na urgência sempre demora mais. E aí o que aconteceu foi que ela olhou e disse, não, esse aqui é um caso realmente de ir para o hospital e ele vai ter que levar ponto. E aí a gente foi para o hospital. Chegando no hospital, como é que funciona? Você vai e você é recebido por um enfermeiro que faz uma primeira triagem. Então, se você não entrar de ambulância, se você não entrar num caso mais grave, o hospital ele vai te mandar para um enfermeiro, depois que você faz sua ficha, que você dá a entrada, e ele faz uma pré-análise. Os enfermeiros fazem a pré-análise, e lá ele tem todos os dados, eles preenchem a ficha da pessoa, completam a informação, mede temperatura, eles vão ver o que acontece. E, o mais importante, o enfermeiro faz uma triagem na escala canadense de atendimento médico. Aqui tem níveis de 1 a 5, onde, se eu não me engano, eu não vou olhar agora para saber, para dizer, mas eu acredito que 1 é um nível mais básico e 5 é o nível mais grave. Então, se você é classificado em um desses níveis, vai determinar mais ou menos quais são os casos que vão passar na sua frente e quais são os casos que você já passou na frente. Para dar uma ideia, por exemplo, um bebê de colo que tem uma febre, sei lá, de 39 graus, ele vai ter prioridade, sei lá, 5, ele vai passar direto, vai entrar para a parte interna e vai ser atendido com urgência. Uma pessoa, por exemplo, que quebrou o pé está inchado, está doendo, mas não corre risco nenhum, a saúde dele nem tem nenhum grande problema, ele vai ter uma prioridade mais baixa. Não sei dizer se 1, se 2, se 3, mas ele vai ter uma prioridade mais baixa. Isso quer dizer que a pessoa vai esperar mais se tiverem outros casos mais graves. Isso é contínuo, ou seja, você está lá esperando, você é nível 3. Então, tem lá a classificação, você é colocado num certo lugar na fila. Se chega uma pessoa de nível 4 na sua frente, ela vai passar na sua frente. Se chega uma pessoa de nível 5, geralmente chegam de ambulância, ele vai passar na sua frente. Se chegarem 10 pessoas, eles vão passar todos na sua frente, se eles forem níveis mais altos que os seus, e acaba que você fica esperando até a sua vez. Isso faz com que pessoas com casos mais simples, como uma febre leve, uma gripe, alguma coisa que tenham ido para a urgência, tenham um caso de espera mais acentuado. Meu filho, ele foi medicado com analgésico para diminuir a dor, e como não era nada grave, era apenas um corte na mão, apesar de estar aberto, ela viu o curativo e tal, colocou uma outra bandagem lá e falou assim, você vai esperar. E assim aconteceu, que a gente esperou belas 6 ou 8 horas mais ou menos para ser atendido. Na hora que a gente viu o médico vem, a gente entra na sala, a gente é chamado, e aí eles fizeram o procedimento de dar o ponto, fizeram todo o tratamento, e a gente acabou indo para casa. Então, isso é uma coisa que você tem que se ligar. Quando você tem algo que é teoricamente mais simples, você pode simplesmente procurar uma clínica médica ou as clínicas do governo, no caso aqui de Quebec, a gente chama
de CL é C. E aí você tem o direito de ser consultado num horário mais comercial. Geralmente as clínicas abrem por volta de 8 horas da manhã e em alguns dias eles decidem, eles podem fechar até as 9 horas da noite. Tem clínica que abre no fim de semana, tem clínica que não abre no fim de semana, isso varia muito. Outro aspecto das clínicas é que tem algumas delas que são mais bem preparadas e que elas têm parte de exame de sangue, de radiografia, tomografia, algumas coisas. Então, dependendo de alguns tipos de machucado, de ferida, você pode ainda, talvez, ser tratado numa clínica. No caso de precisar levar pontos, de anestesia, de coisas mais graves, com certeza você tem que ir para a urgência, não tem jeito. E se você tiver um problema, tipo às 10 da noite, no final de semana, no domingo à tarde, uma coisa assim, que você sabe que as clínicas estão fechadas, obviamente você deve se encaminhar direto para a urgência de um hospital e aí você vai ver de acordo com a quantidade de pessoas que está lá e como vai ser o tempo que você vai esperar. Já aconteceu da gente chegar no hospital e não ter praticamente ninguém e da gente com uma hora e pouco ser atendido. Já aconteceu da gente chegar no hospital e passar quase 10 horas para ser atendido. Já aconteceu da gente ir numa clínica e passar 10 minutos e ser atendido. Já aconteceu da gente ir numa clínica e passar 4 horas para ser atendido. Então isso varia muito, ok? Então, só para você saber que em termos da gravidade da sua ação, pode ser que você espere bastante. Então, se você tiver, por acaso, já aqui, você tiver que ir para um hospital, talvez seja interessante você considerar, dependendo da gravidade que você julga do seu caso, que você pode passar muito tempo, então levar o celular, ver que o celular está carregado, para você poder comunicar com a família. No caso, se você puder levar, sei lá, sanduíche, comida, alguma coisa, garrafa d'água, tudo que possa minimizar o seu problema mais que você já tem para a doença que você está levando você lá ao hospital. Tranquilo? É isso aí, foi essa a história de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!